Meus amigos, ninguém nesse mundo vai conseguir me convencer que existe um reality show melhor do que O Namorado. E o final dessa temporada só mostra e reforça o quanto eu estou certo em pensar dessa forma. 叶わなくてもここで出会ってくれてありがとう。 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melky Rodrigues. Hoje eu vim falar dos últimos episódios do reality O Namorado, essa segunda temporada, mas para falar especificamente do final. Porque, gente, que final emocionante. Eu tô falando um pouquinho baixo aqui hoje porque eu acabei de acordar, então a minha voz não tá muito lá aquelas coisas, por isso que eu tô falando assim pausadamente. Geralmente quando eu falo esse reality, eu falo todo estabanado, todo feliz, todo alegre, não dizendo que eu não esteja. Mas por enquanto eu vou falar dessa forma. Que coisa louca que foi essa segunda temporada. Além de ter sido uma temporada maior do que a primeira, porque a primeira foram 10 episódios, aqui a gente teve 15 episódios ali, a gente teve uma evolução muito grande ali dos participantes, certo? Eu já ia falar dos personagens. Muitos deles chegaram ali totalmente quebrados, chegaram ali totalmente perdidos, sem rumo, tentando de uma certa forma buscar uma saída. E não apenas na questão de, porque eu entrei no programa apenas porque eu quero encontrar um namorado. Não, muitos deles estão ali apenas para conseguir se aceitar, como é o caso do Ryuki. O Ryuki, ele não é assumido, o Ruei, ele não era assumido, o Tomoaki também não era, entendeu? Então assim, quando eu falo não era assumido, tipo assim, eles nunca chegaram para os pais deles e falaram de fato, eu sou gay, isso e aquilo. Então, um dos fatores deles quererem entrar no programa é justamente para eles sentirem essa conexão e começarem a aceitar a eles mesmos. Eu não estou dizendo que eles entraram no programa buscando a aceitação dos outros. Eles entraram no programa buscando a própria aceitação. E quando a gente vê um participante da primeira temporada como o Taehyung, que também vivenciou isso, que na primeira temporada ele falou que também não era assumido e tal, não tinha coragem de falar para os pais sobre a sexualidade dele, e aqui ele já é um homem assumido, aqui ele já é um homem que encara as consequências, que apesar de que na primeira temporada ele não se envolveu amorosamente com ninguém, a gente percebe o quanto ele evoluiu nessa questão. O Taehyung, ele tem sim os seus problemas, até mesmo eu diria os seus chiliques, mas eu acredito que isso faz parte do jeito dele, da personalidade dele. Eu confesso que, mais uma vez, eu achava que ele iria sair desse programa sem ninguém. Porque, de uma certa forma, eu acho o Taehyung um homem muito exigente. E tá tudo bem, é o jeito dele e tal. Eu não tô dizendo que é proibido a pessoa ser exigente enquanto seus parceiros. Mas eu achei que, mais uma vez, o excesso de exigência dele iria sair pela culatra e ia acabar que ele não iria conseguir se conectar com ninguém. Quando teve o primeiro encontro com o Jobu, a gente já viu que aquele encontro foi um desastre. A gente viu que não teve uma conexão, era algo mais do Jobu do que do Taehyung. O Taehyung, tipo assim, ficava esperando, tá bom, querido, vai, fala, desembucha que eu tô perdendo meu tempo. Então, depois que teve esse primeiro encontro, eu achava que não iria existir um segundo. Primeiro que eu achava que o Jobu não teria coragem de chamar ele novamente para um segundo encontro. E pior ainda, eu jamais imaginava que o Taehyung iria escolher o Jobu para um encontro que foi em Sapporo. Teve a viagem lá para Sapporo e tal, e aconteceu que o Taehyung percebeu de que, uma certa forma, ele estava nutrindo sim alguns sentimentos pelo Jobu, ainda que em situações conflitantes, ainda que sem ter aquela certeza de que realmente era isso. E quando no final ali do episódio 13, se eu não me engano, quando o Jobu ele cozinha uma lasanha ali só para ele e quer que os dois comem juntos sozinhos ali do lado de fora, com a fogueira ali acesa e tal. E o Taehyung fala uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha. Ele fala que, olha, sempre quando eu quero falar algumas coisas sérias com você, você sempre leva na brincadeira, você sempre leva na piada. Então eu não sei se a gente pode avançar para a próxima fase, mesmo sentindo atração um pelo outro.
aquilo ali fez o clima pesar, entendeu? Então eles viajaram novamente para Sapporo, cada um ficou com os seus quartos ali, as camas eram separadas, porém o Jobu, ele juntou as camas dele e do Taehyung. Eu, na minha concepção, eu achei que ele foi muito exagerado. Não é nem exagerado, precipitado. Eu achei que nessa questão ele foi um pouquinho precipitado. Eu falei, cara, né, dá um freio aí. Na hora do jantar, tava todo mundo ali comentando sobre a questão de se assumir para sua família, de não se assumir, isso e aquilo. E o Ryuki, ele não é assumido para o pai, para a família. A mãe dele morreu quando ele era criança. O Tomoaki, do mesmo jeito, também não era assumido. E quando eles estavam ali conversando sobre essas questões, o Jobu, ele se sentiu muito mal. Ele se sentiu mal porque o caso dele é muito diferente. Ele sempre foi uma pessoa muito aberta com a família dele e a família dele aceita ele do jeito que ele é. E quando ele viu cada um contando uma história triste sobre a sua questão da aceitação da sexualidade, ele decidiu se isolar. O Taehyung foi atrás dele para saber o que estava acontecendo, o Jobu disse que não foi nada e tal, e o Taehyung insistindo para ele falar para ele, o Jobu não queria falar. Então, depois, quando terminou esse jantar, eles foram dormir. O Taehyung separou as camas de novo. Gente, isso aqui eu achei tenso. Ele separou as camas de novo. E quando o Jobu chegou, o Jobu viu que o Taehyung tinha separado as camas. Ele foi deitar e ficou aquele climão. Mas o Jobu falou que não queria dormir sem antes conversar com ele. Então o Taehyung pediu para ele falar e ele falou que eu não estava me sentindo bem em ficar com o pessoal de quando eles estavam falando sobre a aceitação da sexualidade e tal, porque a minha vida é diferente, o meu caso é totalmente diferente, eu não sabia o que dizer para eles, então eu me senti um pouco incomodado. E o Taehyung falou, nossa, mas era só isso? Ele falou, era isso, eu não queria falar para você na hora, não queria conversar com os outros na hora, e beleza, foram dormir e ficou aquele climão. Mas no outro dia, o Taehyung acordou ele com beijos, e eu fiquei, mas gente... Então eu pensei que o Taehyung iria ficar muito, mas muito chateado. Ele ficou, na verdade. Ele ficou, só que eu achava que no outro dia o Taehyung ia tipo, olha querido, desencana e tal, eu prefiro outros horizontes, isso e aquilo. E beleza, e realmente deram certo. Teve um jantar com todo mundo, onde os meninos voltaram, o William e o Isaiah. Além do William e do Isaiah, o Kazu também voltou e ele falou que conversou com o ex dele, que teve aquele relacionamento de 15 anos. Eles estão voltando. Gente, eu comemorei muito, eu dei um grito quando chegou esse momento, quando ele falou isso. Eu tô muito feliz por ele. E o William e o Isaiah estão de fato juntos. Eu lembro que, eu não sei se foi o Bomb, não lembro quem foi que perguntou pra ele se eles ainda brigam. Aí o Isaiah falou, não, direto, a gente briga direto, vive discutindo, gente. E eu achei isso uma delícia. Bom, e finalmente chegou o último dia ali no Green Room. Foi o momento da despedida, de todo mundo se despedir. Bom, e antes disso, né, o Bomb e o Rui tiveram uma última conversa, porque eu tava achando que eles não iriam mais ficar juntos. Eu tava achando o relacionamento deles muito frio nessa reta final. Então eu senti que as coisas entre o Taehyung e o Jobu estavam se alinhando e o Bom e o Rui estavam meio que dispersos. Eu fiquei pensando, cara, será que eles não vão seguir? Que eles não vão seguir firmes essa relação? Eu comecei a pensar dessa forma, mas não. Então o Bom chamou o Rui para eles saírem juntos antes de fato de chegar ao último dia do Green Room. Eles começaram a relembrar todos os momentos que passaram juntos, os lugares onde eles frequentaram enquanto ainda estava nevando, entendeu? Então eu acho que o desfecho desse reality não poderia ter sido melhor, pela forma de que começou no inverno, começou com muita neve, muito frio e terminou na primavera com as coisas florescendo, a luz do sol aparecendo. E isso é até mesmo uma metáfora de como aqueles participantes estavam se sentindo, porque eles chegaram ali totalmente frios, totalmente reclusos, eles montaram uma parede de gelo dentro do coração, uma parede de gelo impenetrável, que ninguém conseguia lapidar essa parede, ninguém conseguia de fato entrar no coração deles. Eles chegaram ali com essa parede.
Então, esse glue foi derretendo, foi derretendo, foi derretendo, dando lugar a sentimentos novos, a amores novos, a coisas que eles não estavam até então se permitindo sentir. Então, o Bomi e o Huey, eles de fato alinharam o sentimento um do outro, e o Bomi fez a pergunta. Essa pergunta foi o título do episódio e faz todo sentido, que é: você quer ser o meu primeiro namorado? E claro que o Huey, ele aceitou, só que sabe, eu não diria que ele aceitou de imediato, ele não falou sim imediato. Ele falou que, olha, a gente vai passar por muitas coisas, muitas situações, muitos momentos difíceis, mas eu estou disposto a enfrentar todas elas com você. Gente, isso pra mim foi melhor do que um sim, entendeu? Foi muito melhor do que um sim. Bom, e finalmente chegou o momento final. Cada um se despedindo e tal. O Bomi e o Huey saíram juntos, se despediram da galera e decidiram que vão sim dar essa oportunidade um pro outro. O Tomoaki, ele leu a carta que ele escreveu para os pais dele, assumindo a sua sexualidade. Ele leu ali na frente de todo mundo, ele queria que os amigos dele ouvissem o que ele tinha a falar. E cara, foi uma choradeira, todo mundo chorou, eu chorei, o pessoal, os apresentadores estavam todos chorando. Gente, que momento lindo! E que coragem que o Tomoaki teve de fazer isso, ele ter que se assumir através de uma carta, mas sabe, uma carta muito sincera, falando de todos os sentimentos dele. Eu achei sensacional. O Ryuki da mesma forma, diz que quando sair dali ele vai tentar conversar com o pai dele. Então cada um foi ali tomando as suas decisões. O Hiroya, eu torço muito pela felicidade do Hiroya. Eu acho que no final das contas, por incrível que pareça, o Hiroya foi o que mais saiu machucado dali. Porque o Hiroya, ele teve duas pessoas que ele se inteirou, que ele sentiu algo, que ele teve sentimentos, e acabou que não foi recíproco da mesma maneira. Mas o bom do Hiroya é que o Hiroya é um homem muito maduro. O Hiroya é um homem que sabe aceitar a rejeição com maturidade. Então ele encarou isso com maturidade, mesmo triste, mesmo com o coração ferido. Ele jamais, digamos, tentou ser talarica com os seus amigos por conta do mesmo interesse em comum que ele tinha por um rapaz X, beleza? Então a forma que ele agiu, que ele lidou com isso, foi muito bom. Então eu acho que o Hiroya, ele vai ter um dos melhores relacionamentos dali, porque ele sabe lidar com isso. E pro final ficou eles, Jobu e Taehyung. Todo mundo já tinha ido embora, só tava eles dois. E eu ainda nesse momento estava em dúvida. Eu não sabia se o Taehyung iria de fato querer ficar com o Jobu. E o Jobu, obviamente, o Jobu tava arriado os quatro pneus, até os step pelo Taehyung. Ele tava muito apaixonadinho por ele. Já tinha falado pro Taehyung que gostava dele. Mas quando o Taehyung finalmente admitiu da impressão que ele estava sendo forçado, mas ele não estava sendo forçado. Quando finalmente ele falou, ele expressou que gosta do Jobu, meu coração também acelerou. Eu fiquei, caramba, ele finalmente disse, sem o Jobu perguntar. O Jobu não precisou perguntar nada. O Jobu, ele já estava satisfeito com o que ele estava sentindo, entendeu? Então, para ele, pro próprio Jobu, importava o que ele sentia pelo Taehyung. Ele queria entender o Taehyung, mas ele não queria ficar forçando ele. Poxa, Taehyung, eu gosto de você, você também gosta de mim? Eu amo você, você também me ama? E o Jobu não precisou fazer isso, o próprio Taehyung falou. O Taehyung falou que, olha, eu gosto muito de você, e caiu no choro, isso e aquilo. E falou que eles vão tentar, que quando sair daqui, aí que nossa história vai começar. E cara, que coisa maravilhosa, gente, que reality assim, porque não é apenas um reality de relacionamento, é um reality de autoaceitação. E quando eu falo autoaceitação, não é apenas da sua sexualidade, é de si mesmo, é de coisas da sua vida, é de decisões que você toma na sua vida, e não apenas em questão de relacionamento, mas também em questão de amizades, questões profissionais, decisões de vida mesmo. É um reality que ajuda você a desenvolver como pessoa. Eu acho isso incrível.
as lições que nós aprendemos com essa temporada, a gente pode levar para nós mesmos. É claro, nem tudo se enquadra, entendeu? Nem tudo que acontece com aqueles personagens se enquadram com a gente. Mas a gente pode sim levar isso como uma lição de vida. Talvez o seu amigo, a sua amiga, alguém que você conhece, está passando por uma situação parecida com um desses participantes ali do Green Room. Então, você já vai saber, opa, eu assisti o reality, eu vi uma pessoa passando por isso e esse meu amigo também está passando por algo parecido. Eu já vou ter uma bagagem para poder ajudar ele. Então, gente, olha, sinceramente, Netflix está de parabéns mesmo. Que temporada maravilhosa, que coisa linda, que coisa deliciosa de assistir. Espero que tenha a terceira temporada, porque, olha, para mim é um dos melhores realities da atualidade, sem sombra de dúvida. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa segunda temporada de O Namorado, vocês assistiram ela completa também? Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Muito obrigado, galera, por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para receber todos os próximos vídeos. Beleza? Beijão e até a próxima.